Por que a Bíblia BTX tirou a palavra id de Mateus 28:19? Bom, pessoal, aqui eu estou com a Bíblia BTX em mãos, essa aqui, a Bíblia textual, né, que saiu agora há pouco, acho que foi em 2022, 2023, né? Essa Bíblia aqui em Mateus 28:19, ela faz uma tradução um pouco diferente das traduções que nós temos em português, né? Geralmente nossas traduções falam, portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações, ou seja, Cristo aqui ele está dando uma ordem, né? No entanto, a BTX ela vai por outro caminho, ela coloca indo, pois discipular a todos os gentios. Quando você traduz indo, você abre esse texto para que ele seja compreendido como uma sugestão, porque esse indo você pode trabalhar em cima de uma ideia condicional, por exemplo, se vocês forem discipulai todas as nações, ou até mesmo numa ideia temporal, quando vocês forem discipulai a todos os a todas as nações, né? Ou enquanto forem, enfim. Então se torna algo mais sugestivo do que uma ordem, né? Por que a BTX ela fez isso aqui? Bom, eu vou explicar para vocês com o texto grego, mas antes que eu comece a comentar sobre isso, peço que você se inscreva neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha vontade aí de fazer um curso de grego bíblico do Novo Testamento, é só você falar comigo. Aqui está o meu contato, né, do WhatsApp, aqui está a página do meu Instagram e o link dessa página está aqui na descrição deste vídeo, beleza? Então o meu curso de grego ele vai do nível básico ao nível avançado, pegando ali do início mesmo até o final, beleza? Então é basicamente isso. Curso de hebraico bíblico aqui na parte de membros deste canal, membros nível 2. Caso você queira fazer um curso de hebraico bíblico, você assina aí o nível 2 apenas por R$20 mensais, tá? E aí você pode estar estudando hebraico do nível básico ao nível avançado. Já estamos finalizando o módulo 2 para darmos início ao módulo 3, tá? E outra questão, quando você assina esse nível 2, automaticamente você também tem acesso ao conteúdo do nível 1, que é falando sobre todas as variantes textuais do livro do Apocalipse. Você sabe como o Apocalipse se comporta nas variantes textuais de todos os versículos? Se você nunca viu, você tem essa oportunidade aqui, e aí você pode assinar também por R$5 mensais para ter acesso a esse conteúdo, beleza? Então é isso aí. Vamos lá, né? Claro, não posso deixar de mencionar a minha matéria de crítica textual. Caso você queira adquirir, é só falar comigo, certo? Como eu já disse, aqui está o meu contato do WhatsApp. Bom, vamos lá. O que acontece aqui? Esse termo grego aqui, ó, poreuthentes, essa expressão que está traduzida na BTX como indo e na CF como ide, aqui nós temos uma questão interessante. Por quê? Porque essa palavra aqui é um particípio, né? Para quem não sabe o que é um particípio, particípio é um adjetivo verbal que tem função tanto substantiva ou adjetiva e também adverbial e verbal. Para deixar claro, o particípio ele leva esse nome porque ele participa de características de verbo como tempo e voz, já que tempo presente, futuro, auristo é uma característica de verbo, certo? Assim como voz, né? Voz ativa, passiva, média é característica de verbo. Substantivo não tem tempo e não tem voz, né? Então o particípio ele tem tempo e tem voz, só que o particípio ele também tem caso nominativo, caso genitivo, e esses casos já fazem parte de características nominais que abrange o substantivo e também o adjetivo. Ele também tem gênero, né? Masculino, feminino. Verbo não tem gênero em si, o gênero é do substantivo. Então o que o particípio faz? Ele abrange tudo isso em um só, certo?
o substantivo por si só ele não tem essas características e nem o verbo. Então o particípio ele junta tudo, certo? Então isso é um particípio. Esse particípio ele tem várias características, né? O particípio ele pode funcionar como um substantivo, adjetivo, atributivo ou predicativo. Ele pode funcionar como verbo e pode funcionar como advérbio, que é o uso mais comum dele. Bom, então o particípio em si ele não tem modo, do tipo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Então o particípio em si ele não é uma ordem, entende? Então, levando isso em consideração, muito provavelmente foi isso que aconteceu aqui na BTX. No entanto, entretanto, todavia, o particípio em certos casos ele pode sim funcionar como uma ordem, mesmo ele não tendo modo. Por quê? Porque o particípio, como eu falei, ele tem diversas funções. Uma dessas funções é chamada de particípio de circunstância atendente, ou seja, ele atende a uma circunstância. Qual circunstância? Ele atende à circunstância do verbo principal. Então, se o verbo principal ele for imperativo, o particípio ele pega uma carona no modo do verbo principal. Se o verbo principal for indicativo, o particípio pega uma carona nesse modo também, mas isso acontece em certos casos apenas, tá? Quando ele tem o seu uso adverbial, ele não tem essa característica. Nesse caso aqui, o que nós temos, né? Nós temos aqui o particípio e nós temos o verbo principal, que é esse aqui, né? O mateteusate, que é o fazer discípulos, né? Aqui está no imperativo. Então, como aqui está no imperativo fazer discípulos, então o particípio ele pega uma carona no modo desse verbo. Então, ele vai ser traduzido como um imperativo, certo? Veja que a própria Bíblia BTX ela fez isso em diversas passagens, como por exemplo, vamos lá mostrar aqui algumas para vocês, ó. Aqui em Mateus, capítulo 9, versículo 13, você tem aqui, ó, na própria BTX, ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Veja que aqui, ó, o particípio é o mesmo, ó, poreuthentes, e aqui na BTX foi traduzido como imperativo. E observe que essa palavra aqui, ó, poreuthentes, é a mesma de Mateus 28, 19, só que aqui foi traduzido como um imperativo. Por quê? Porque o verbo principal, mathete, ele é imperativo, aprendei. Então, o particípio indo, ele passa a ser ide. Por quê? Porque ele pega uma carona no modo do verbo principal, beleza? Então esse aqui é um exemplo onde a própria BTX faz isso. Agora eu não sei por qual critério eles não fizeram em Mateus 28, 19. Outro exemplo, a própria BTX, aqui ó, em Lucas capítulo 5, versículo 14, fala assim: e lhe mandou não dizê-lo a ninguém, senão vai, mostra-te ao sacerdote e oferece por tua purificação, segundo ordenou Moisés, para testemunho a eles. Veja que aqui ó, o apelton, aqui ó, é o particípio vai, aqui é uma ordem, vai, certo? E aqui é o termo que está no imperativo, mostra-te, certo? Mostra, vai, mostra. Então o deixon é um imperativo e o particípio ele pega essa carona no modo do verbo principal. Por isso que ele vai ser traduzido como vai, como uma ordem. E a própria BTX segue esse critério. Outro exemplo, Lucas capítulo 17, versículo 19 diz: e disse-lhe, levanta-te e vai-te, tua fé te há salvado. A própria BTX faz isso. Aqui você tem o Anastas, que é o levante, né? E aqui é o
por eu, né? Por eu, certo? Que é vai. Então aqui vai-te, né? Você tem o verbo principal, vai, e o particípio levante. Então o particípio ele acaba pegando de novo uma carona no modo do verbo principal. Então neste caso aqui, nesses casos que eu citei, né, o particípio ele está atendendo à circunstância imperatival do verbo principal. Então se o verbo principal é imperativo, o particípio também vai ser imperativo. Então a própria BTX ela segue esse padrão, né? Essa regra. Agora, por que ela não seguiu aqui em Mateus 28:19? Eu não tenho ideia. Não sei por que eles seguiram aqui e nos outros textos eles deixaram como imperativo mesmo, né? Aqui você tem, né, a estrutura desse uso do particípio, né? Geralmente o particípio está no tempo auristo e o verbo principal também, né? Esses dois estão no tempo auristo. Geralmente o modo do verbo principal é imperativo ou indicativo, então ele segue esse critério, ou o verbo principal está no imperativo, certo? Geralmente o particípio vem antes do verbo principal, né? No caso o particípio ele segue o verbo principal, né? Tanto na posição das palavras quanto na ordem da tradução. Então perceba que o id ele vem primeiro, para o fazer discípulos ele vem depois, assim como esses outros casos que eu mostrei. Então quer dizer, outro fator, né? É possível que essa construção também exista no tempo presente, tá? Só para deixar claro aqui. Então quer dizer, em Mateus capítulo 28, versículo 19, todos os motivos levam a crer que a tradução correta seria de fato ide mesmo, e não indo. Por quê? Porque aqui você tem uma ordem, então não faz sentido eu dar uma sugestão para alguém e automaticamente dar uma ordem, né? É algo que fica desconexo, né? Então a ideia correta seria de fato ir de fazer discípulos de todas as nações, certo? Então é basicamente isso, apenas essas duas questões aqui. Mas lembrando que a BTX ela pode ter levado em consideração a ideia de que o particípio por si só ele não é uma ordem, e de fato ele não é, mas aqui ele não está sozinho, né? Ele tem um verbo que ele segue um verbo aqui, certo? Que está no imperativo e está dentro de toda a estrutura gramatical para que isso seja de fato uma ordem. Então assim, se eu analisar o particípio de forma isolada, eu posso colocar indo. Inclusive você encontra isso em interlinear do Novo Testamento, né? Acho que esse aqui, ó, esse interlinear ele faz isso, né? Ele faz aí essa questão. Beleza, pessoal? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.